ao ano novo 2022, uma nova era, uma era de prosperidade, uma era de alegria, de paz, harmonia e de muito sucesso em nossas vidas. Que o ano novo 2022 venha, porque nós estamos esperando de braços abertos a essa data tão importante, que no transcorrer de 2022 nós possamos realizar muito mais do que fizemos em 2021. Então o programa Nova Era traz para todos vocês, prezados amigos telespectadores da TV Candidez, um ano novo 2022, uma nova era. Nossa bibliografia, especialmente, são as obras básicas da codificação espírita kardeciana. O livro Caminho da Luz e o livro Consolador de Emmanuel. Primeira parte, Ano Novo 2022, uma nova era. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham sobre toda a superfície da terra, e semelhantes estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai, que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade está contido lá no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, são tempos novos. Uma nova era se faz para todos nós, nesse lindo planeta Terra, aonde está alojado o mundo de expiação e provas, a caminho da regeneração. Agradecemos a Deus por essas belas paisagens, por esse planeta, por essa nave espacial que nos carrega ao longo da nossa trajetória, a caminho da constelação de Hércules. Uma nova era, nova proposta de mudanças. Um novo mundo depois da pandemia do Covid-19. Nova perspectiva. O Covid-19 há que passar. Há que vencermos essa pandemia que está instalada em toda a humanidade. Fim de tempos velhos. Fim também dessa doença que a aflige, que macula, que tem levado milhares de vidas humanas à grande regeneração social. E hoje começa, para todos nós, essa grande oportunidade de uma vida nova, de fazermos desse dia de ano novo, começarmos a nossa renovação, a nossa regeneração, uma nova era. Para todos nós, a era de Aquários. Nós passamos pelo estado primitivo, quando o planeta Terra alojou-se um mundo primitivo, e lá, nesse mundo primitivo, era muito selvagem. A força era o embrutecimento, força física. E predominava entre os homens era justamente a barbárie, a condição instintiva da sobrevivência. Então, nesse mundo primitivo, atravessamos isso, para chegar até ele, eras geológicas do planeta Terra, a chamada era arqueozoica, lá do período arcaico, quer dizer antigo,
o primeiro período da era geológica da Terra, chamada Arqueozoica, porque depois veio a era Paleozoica, que é justamente o período primário, 500 milhões de anos atrás, chamado período Ordoviciano. Tivemos lá a era Mesozoico, o período secundário, tá? Tivemos também a chamada era Cenozoico, que é o período terciário e quaternário, quando do surgimento desse período Cenozoico, né, para o quaternário, o surgimento do homem na superfície do planeta Terra. Então, passamos por essas eras todas. E agora estamos falando de uma nova era. Então, essa era cenozoica, de 100 milhões de anos atrás, do período terciário para o quaternário, surgem os homens, certo? O primeiro animal da escala zoológica, a escala dos animais. Ele é o primeiro, porque o homem tem uma dupla natureza. Natureza animal é o corpo físico. E a natureza espiritual, que nós participamos dos espíritos. E pela natureza animal, nós participamos também da raça dos animais. Somos o primeiro na escala zoológica dos animais. Aí foi essa grande caminhada aí, ó. Não foi fácil não, gente. Foi uma longa caminhada. Do centímetro, lá em cima, descemos para o Ramapiteco, para o Australopithecus africano, robusto, o homem habilis, o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, o homem sapiens moderno. E foi essa grande caminhada aí, ó. O Australopithecus afarensis, robusto, habilis, o homem erectus, sapiens moderno. Foi uma longa caminhada, foi fácil não, meu amigo. Está aí a espiral da evolução, tá? Essa é a nossa história, desde quando tudo começou lá em cima, com isso, da formação da nossa nebulosa solar, depois a nebulosa que levou à construção e surgimento do planeta Terra, com isso, até a vida, até o presente momento. Então, a Terra, então, deixou de ser esse mundo primitivo, que já passou por ele, quando aqui chegaram os capelinos, né? E foi inaugurado um momento de um mundo de quê? De expiação em provas. Então os capelinos chegaram aqui, nessa condição de mundo primitivo, inaugurando, porque eles vieram em expiação. E começou aqui um mundo de expiação em provas, porque o mundo é subjetivo, o mundo é composto pelos espíritos, pelas almas. O planeta é a casa, onde existem as pessoas que alojam ali, vivem ali. Então, as pessoas que formam o mundo, os espíritos, as almas, estado de expiação em provas, é o que nós estamos vivenciando até o presente momento. A caminho do mundo de regeneração. Então, são estados de transições. Então, está aí. Saímos lá do mundo primitivo, que está aqui, ó. Muita expiação em provas, e fomos para um mundo de regeneração. Nós estamos numa transição, meus amigos. Por isso que hoje começa um ano novo, com um mundo novo, se nós quisermos, fazemos em nós esse mundo, perspectiva de boas, o quê? Boas esperanças de um futuro bastante melhor do que foi 2021. Então, esse estado de regeneração é o que se propõe a espiritualidade benfeitora, esse mundo regenerador que nós já estamos adentrando a ele. Muitos de nós já estão vivenciando o seu início. É esse momento, então, dessa nova era, New Age, esse estado de regeneração da humanidade, que nós possamos coparticipar, meus amigos. Princípio e fim de uma civilização, descemos da árvore e começamos a caminhar sobre dois pés, e agora vamos para a informatização, para a era da globalização, a era de Aquários, período espiritual. Como foi demonstrado aqui, os períodos que nós passamos, Arqueozoico, certo? Mesozoico, Paleozoico, Cenozoico, agora é a era de Aquários, o período espiritual que nós estamos entrando.
Esta era de Aquários é a perspectiva agora para 2022, que nós possamos fazer de 2022 uma nova era, novas atitudes, novos modos de pensar, de viver, de relacionar, de fazermos as coisas. Porque está lá no livro A Gênese, no capítulo 18, item 6. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo ou uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral, uma nova ordem de coisas tem de estabelecer-se, e os homens que após a lição para ela trabalharam ao seu mau grado. A geração futura, desembaraçada das escolas do velho mundo, formada dos elementos mais depurados, se achará possuído de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai e passa gigante, o velho mundo estará morto, e apenas viverá na história como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente lutas de ideias, grandes comoções. Deste conflito forçosamente se vai originar passageiras perturbações sociais, até que o terreno se acha aplanado e restabelecido o equilíbrio entre os povos. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou de catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais já foram consequências do estado de formação do planeta Terra. Já passou. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam. São as entranhas da humanidade. É a reforma íntima do homem. Então é dentro de nós que está a perturbação. É no nosso interior, no nosso coração. É que está agitado agora. A confusão é interna. Certo? E essa confusão precisa de uma grande reforma. Se a Terra não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita às periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, sem conta explicadas nas instruções seguintes, promanantes dos espíritos eminentemente aqui, como François Arago. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias, das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de quê? De séculos para suas realizações completas. Porém, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o nascimento até de um máximo de efeito, após o qual há descrescimento até o limite extremo para recomeçar o seguinte percurso das mesmas fases. Então, no universo, nós temos fenômenos hora, dia, semanas, anos, séculos, milênios. A matéria orgânica não poderia escapar a essas grandes influências e as perturbações que ela sofre. Podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades como todos nós estamos vendo aí, a pandemia. Esses flagelos, essas epidemias que chamavam de pestes na antiguidade, são para a inteligência humana um estimulante que é o império por força e da necessidade a procurar meios de quê? De combater e descobrir leis da própria natureza. Então, esse é o momento que nós estamos vendo aí, estamos vivendo um momento de uma grande pandemia que assola toda a humanidade, o Covid-19, que esperamos que a partir desse ano novo agora, isso termine, e que passa essas grandes influências. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito, e pelo seu contato com a sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que ele modifica as disposições seu, no entanto, privado do livre-arbítrio, né?
Sim, não estamos privados da liberdade, absolutamente que não. Que eles sobrecitam, não é? Ou atenua as nossas atividades e que depois contribui para o quê? O nosso desenvolvimento. Então, todas essas mudanças aí, depois do Covid, gente, se nós não mudarmos nosso comportamento, revermos as nossas atitudes, certamente faremos merecedores de coisas piores, porque o momento é de chegar de grandes comoções, de grandes transformações da sociedade. O que ele chamou de precessão dos equinócios. Né? O nosso planeta Terra faz esse movimento do seu eixo a cada 26 mil anos. Tá? E estando esse sujeito a essa casa zodiacal, o zodíaco. Então, a cada 2.150 anos, o planeta Terra ele fica sob a influência de uma constelação do zodíaco. Estamos nós agora saindo da constelação de Peixes e entrando sob a constelação de Aquários. Então, essas influências existem sobre todos nós. Então, todos os seres vivos na superfície do planeta sofrem a ação gravitacional de todos os corpos terrestres. Seja o Sol, seja a Lua, seja as estrelas, seja todos os planetas. Então, meus amigos, do estado primitivo que está aqui, ao estado de expiação e prova que nós ainda nos encontramos, ao estado de regeneração, que já está acontecendo. Viu? Então, é muito oportuno. Não esquecemos que foi uma travessia longa. Vencemos etapas tão importantes quanto as que estão aqui demonstradas. São chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. O livro a Gênesis, capítulo 18. O velho mundo chega ao seu final de tempos, não de mundo. Tempos velhos. Início de uma nova era, de novos tempos. O mundo não vai acabar nunca, mas os tempos mudarão. O final é de uma era, o início de uma nova era, um New Age. Um novo mundo se erguerá das cinzas do velho mundo. Uma nova sociedade surgirá dos escombros da decadência dos homens velhos. Sim, de certa a humanidade se transforma, como já transformou noutras épocas. A cada transformação se assinala por uma crise, que é para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Então, crises é oportunidade de quê? De crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e intelecto moral. Então, a era de Aquários, que vamos respirar melhor, mais espiritualmente e menos materialmente falando. O sufoco da matéria, do materialismo, vai nos deixar respirar mais suave espiritualmente. A grande regeneração social já está acontecendo. Já, meus amigos, já está acontecendo essa grande regeneração social. Os Espíritos do Senhor que anunciam que são chegados os tempos marcados pela providência para as manifestações universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir os homens, esclarecê-los, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, eles estão aí dizendo para nós, são chegados os tempos marcados por Deus, certo? De que haverá uma manifestação universal a nível de continente, a nível de um mundo no planeta Terra. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral,
que lhe é sua consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias dos espíritos e as próprias ideias espíritas se propagam a fortes passos, a galopes. Uma nova era se faz. Um novo mundo nos aguarda. A era do espírito. Agora não é era mais do materialismo exacerbado. É a era do espírito. É a era das conquistas, da evolução da humanidade. É um novo tempo para o espírito. Saímos lá da árvore, descemos da árvore e caminhamos com 2 pés a caminho do homem, o homem Cro-Magnon, o homem sapiens moderno, o homem da informatização, o homem da globalização. O espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Item 25 do capítulo 18 do livro A Gênese. Então, vejam vocês o que aguarda. Então, o espiritismo não vai salvar ninguém, não. Certo? Mas é a nossa maturidade agora que fará da renovação uma necessidade. Nós temos necessidade de fazermos uma grande renovação social agora. É isso que nos fará livres do cativeiro da ignorância, do sofrimento, das dores. Então, são chegados os tempos em que se vão desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem eles de seguir a mesma rota que percorreram. As ideias de liberdade, as suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos, de discussões, certo? De grandes comoções, a fim de que atraiam as atenções das massas, que possa atrair a atenção dos homens. A revolução que se apresta é antes moral do que puramente material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde. Porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Então, a mudança agora, meus amigos, não é do interior da Terra, não é mais cataclismos, não são mais revoluções geológicas, mas sim revoluções internas da sociedade, da humanidade. São as entranhas dos homens, é o nosso interior que está agitado, certo? A convulsão está aqui, ó. É mental, é no sentimento, é aqui que está a nossa grande convulsão. Não é convulsões telúricas, não. Não serão terremotos, não serão vulcões, não serão asteroides que vai cair na Terra, não. Tem isso não. Mas é a mudança, é moral. O Espiritismo veio na época predita, cumprir a promessa do Cristo, na pessoa do Espírito de Verdade, o Consolador prometido por ele há 2000 anos atrás, preside o seu advento, o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus lhe disse, por parábolas. Advertiu o Cristo, ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra
e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse, o Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Porque para um mundo novo, precisamos de novos homens. Não dá para fazer uma nova era, um novo mundo com homens caducos. Homens que vivem ainda o egoísmo, que vivem o orgulho, a luxúria, certo? A avareza. Não, o mundo agora, depois dessa pandemia, tem que mudar, tem que ser um mundo diferente. Essa pandemia do Covid-19 é um divisor de águas. É antes. E agora depois, nós temos que mudar, fazer desse planeta aqui, certo? Nele, um mundo novo dentro, alojado dentro do planeta Terra. Porque lá no livro Caminho da Luz, os espíritos abnegados, esclarecidos, falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste para a terceira vez na atmosfera do planeta Terra. Quer dizer, por uma terceira vez, que já foi comentado aqui antes, primeira vez quando a Terra desprendeu da nebulosa solar, segunda vez quando Jesus veio pessoalmente até nós, e agora pela terceira vez, certo? Vai se reunir nas proximidades do planeta Terra, da sua atmosfera. Desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir essa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Já reuniram pela terceira vez e já decidiram que nós haveremos de mudar. E estamos mudando. E aí, ele termina assim: que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. E Deus é misericordioso. Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre. E Ele já advogou ao nosso favor. Ele já nos defendeu diante do Supremo Senhor do Universo, que é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o nosso Criador. Então, nós vamos sim, nós vamos ter esse momento de termos a prorrogação, isso, no tempo de cada um. Porque vive-se agora na Terra um crepúsculo, no qual sucederá profunda noite. E ao século XX, compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Já estamos no século XXI, então já está acontecendo. Primitivo, expiação em prova, regeneração, a nova era. Ai, que beleza, isso vai ficar bom demais. Regeneração é o ato de regenerar-se, tornar-se a gerar, reproduzir, certo? Dar nova vida, revivificar, regerar, reconstituir, restaurar, reorganizar. É momento. Então, a regeneração social significa uma nova sociedade baseada no novo paradigma. Aquele que o amor é a base das relações entre os seres, que tem como princípio a caridade, o amor ao próximo. Então, meus amigos, aristocracias patriarcal da força bruta, do nascimento, do dinheiro, da inteligência, já passaram. Agora é a do intelecto moral. A aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder. A aristocracia quer dizer o poder dos melhores. E o poder dos melhores agora, meus amigos, não é do patriarca, que já foi superado. Não é da força bruta, que também já foi superado. Não é do nascimento, que é o resgate das heranças deixadas pelos nossos progenitores. Não é mais do dinheiro,
que será o poder dos melhores. Não será unicamente da inteligência o poder dos melhores, mas será a aristocracia da inteligência e da moral. O poder dos melhores agora, meus amigos, é do intelecto moral. O que vai denotar em nós agora o valor real que haverá depositado em cada um de nós não é a condição patriarcal, brutal, da força bruta, não é do nascimento, não é do dinheiro, não é simplesmente do poder da inteligência que gerou esse capitalismo ferrenho, certo? Mas agora é da inteligência alicerçada na moral, a regra de bem proceder. Então, o que vai comandar agora é o poder dos melhores, é a aristocracia, intelecto moral. Então, esse momento em que toda a sociedade, aqui agora, vivenciando esse capitalismo selvagem, que é a base do processo da sociedade, tá? Nós temos aí 4 pilares importantes da sociedade, que é a política, as religiões, a economia e a educação. E lá em cima, em amarelo, que nós estamos vendo ali, a saúde, a educação, a segurança pública, o saneamento básico, o transporte coletivo, etc, etc. Está apoiado sobre esses 4 pilares principais, mas a base é o capitalismo selvagem. E ele está ruindo em suas bases. Porque lá vai a política, que está no fundo do poço. A base ruiu. E essa politicagem que está aí, está caindo. Está no fundo do poço. Basta você dar uma olhada no nosso país. Aonde está a política? Não, a politicagem. Porque política é arte de gerar o bem-estar de todos, de toda a humanidade. E, no entanto, a nossa política é partidária, é politicagem, está no fundo do poço, vai cair toda. E uma nova política vai erguer sobre uma nova base. Mas também a educação, que é outro pilar, está ruindo, está caindo. Porque essa educação que está aí está ultrapassada. Tá? Mas também a economia nossa, destrambelhada. Tá? O Brasil hoje, segundo o IBGE, tá? Os dados estatísticos demonstrou que a pobreza do Brasil está abaixo da linha da miséria. Abaixo da linha da miséria. Meus amigos, muita pobreza, muita miséria. Então, essa economia está no fundo do poço. Capitalismo, certo? Selvagem, ruiu. Então, essa ideia de trabalho e capital, tá? Tem que voltar, certo? A unir. Tem que restabelecer a economia. Mas as religiões também estão ruindo. Tá? Religiões que estão preocupadas com o capitalismo selvagem. Angariar unicamente recursos financeiros. E tudo vai virar escombros. Tá? Essa saúde que vocês estão vendo aí, essa educação, essa segurança pública, certo? Esse saneamento básico, esse transporte coletivo, tudo que vocês estão vendo aí vai virar escombros. Uma nova sociedade, sob a base da moral cristã, novos pilares serão erguidos e uma nova sociedade vai estar erguida sobre novos pilares e uma base nova. Então, uma nova política, religiões, economia, educação, etc, etc. Vai ser reerguidos das cinzas do velho mundo. Um novo mundo se fará na medida em que todos nós trabalharmos para fazer acontecer esse novo mundo. Por isso que o programa Nova Era, nesse sábado, está apresentando a sua segunda parte, a nova era, essa perspectiva de nós fazermos desse ano 2022 a oportunidade de fazermos aqui, começarmos um mundo novo, uma nova era.
numa nova sociedade. Se nós não aprendemos agora, meus amigos, com esse Covid-19, essa pandemia que nos fez afastar, certo? E de fazermos com que a sociedade desmembrasse e voltasse para o reduto doméstico, para aquilo que é a primeira e a maior de todas as instituições, que é a família, para que a família se percebesse a importância de reconstruirmos as nossas famílias, de perceber que a família é a célula máter da sociedade, fez com que os cônjuges se reaproximassem mais fisicamente, moralmente, afetivamente, inclusive dos próprios filhos. Que nós possamos reconstruir a nossa sociedade, reconstruindo as nossas famílias, no nosso reduto doméstico. Por isso que o programa Nova Era trouxe para todos vocês a Lumen, nesse sábado, a concretização da ideia da nova era, trabalhando aí nesse contexto da família, que é a célula máter da sociedade. Então vamos fazer do nosso reduto doméstico um ambiente de paz, de harmonia, de amor, de solidariedade, de uma boa convivência. Vamos trabalhar as animosidades existentes entre os cônjuges, entre filhos, entre pais, entre toda a sociedade, para fazermos esse mundo regenerador em cada um de nós. Começamos em nós esse mundo de regeneração. E para terminar, eu vou dedicar a todos vocês que me ouvem e me assistem aqui agora. Eu, Vicente de Paula Cardoso, que estou apresentando o programa Nova Era. O livro 2022. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página que você vira desse livro. Cada hora uma afirmação de nossa personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menospreza o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista, em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravadas por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes assim a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faz um aro de amor ao redor do próprio coração, porque só amor é suficientemente forte e sábio para orientar-se à escritura individual, convertendo-se a um compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Não te esqueça, não menospreze o ensejo de criar um papel de amor em torno do teu nome. As boas obras são frases de luz que endereçam a humanidade inteira. Vive, pois, com Jesus, na intimidade do coração, não te afaste dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Então, meus amigos, neste ano 2021, nós tentamos fazer o melhor que pude. Sei que errei em muitos pontos, equivocadamente. Tomei decisões erradas, mas quero com esses erros preciosos acertar, nas próximas atitudes que tomaremos em 2022, que quero dedicar muito mais ainda a essa amada doutrina espírita, que tem feito por mim muito. Não posso reclamar aqui de 2021, pois tive momentos prazerosos, certo? Muitas alegrias, quero poder merecer de Deus, um ano, com toda uma assistência espiritual em redor de mim e de toda a minha família e de todas as nossas famílias.
e que eu possa realizar mais coisa ainda em 2022. Que Deus abençoe a minha família e que os bons espíritos protejam a todos. Que o ano 2021 está encerrado. Todas as suas páginas estão preenchidas. Em cada dia vivido durante esse ano, deixando a nossa marca em pensamentos, em sentimentos, em ações, em omissões, em tudo. Contamos com o apoio incondicional de nossos amigos deste plano e do plano espiritual. Juntos escrevemos cada página deste livro. O nosso livro 2022 ele está com 365 páginas em branco, esperando que imprimamos nelas novas conquistas, novas amizades, muita prosperidade, grandes oportunidades de reviver momentos bons e aprendermos e crescermos espiritualmente. A vida é um contínuo suceder, nada volta no tempo, senão a memória. Seguimos o curso sempre, o quê? Para frente e nunca atrás. Entretanto, pelo fato de tantas datas e tantas comemorações, os ritos sempre se repetiram, ano a ano. Vemos a cada ano um novo recomeço, uma grande oportunidade. E hoje é uma grande oportunidade, porque é ano novo. Uma oportunidade de refazer as coisas, de mudar nosso modo de viver, nossos pontos de vista. E isto criar um clima propício e, de fato, recomeçarmos um ano por vindouro. Materialmente, nada muda com simples mudar de quê? De datas. Porém, em sentimentos, em esperanças, em espírito, mudamos sim. E essa mudança de propósito pode nos favorecer de tal forma que, realmente, mudaremos até fatos materiais de nossas vidas. Uma mudança de propósitos, uma mudança de vida, que todos nós tenhamos um feliz 2022, repleto de muita alegria, de muita saúde, de muita prosperidade, muita paz, muito amor na vida de cada um de nós. Juntos, de braços dados, nós, a humanidade, há que vencermos a pandemia do Covid-19. Ano 2022, que seja e que venha, porque estamos prontos para poder vivê-lo com muita paz, com muita alegria. Amigos do Ideal Espírita, que o programa Nova Era, que é uma realização da AME, com a composição do CEP, dedica a todos vocês um feliz ano 2022, uma nova era de muita alegria, de muita paz, de muito amor, de muita prosperidade no teu trabalho, na tua vida, na tua família. Um grande abraço da AME e do CEP a todos vocês. Obrigado e fiquem com Jesus. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar.